O Museu da Imagem do Som de Ribeirão continua encaixotado e sem sede própria. E para piorar, a chuva da semana passada molhou parte dos materiais que estava numa sala na Casa da Cultura. Um prejuízo para a história da cidade. Fotos enviadas ao Jornal da Clube denunciam a situação do acervo do MIS após a chuva dos últimos dias. Caixas molhadas e relíquias do Museu da Imagem do Som expostas ao prejuízo. O material estava numa sala da Casa da Cultura com um teto cheio de infiltrações e muitas goteiras. A gente não sabe ainda como que está esse arquivo, que se ocasionou grandes perdas. E aí foi feita uma representação, uma das entidades de defesa do patrimônio da cidade já fez a representação do Ministério Público, baseando-se também nas imagens e nessa situação que já vem aí há muitos anos de uma certa situação de improviso, né, de local do acervo do arquivo. Era para o museu estar neste prédio na Avenida Francisco Junqueira, que foi reformado na gestão passada para receber o acervo. Aqui seria a sede oficial do MIS, mas nunca funcionou. Logo após a inauguração, em dezembro de 2016, o local foi alvo de furtos e vandalismo. O que a gente sabe, a parte elétrica já não tem mais, né? Aí tirando os danos de dentro, dá dó porque a gente acompanhou a reforma, né? Bastante pedreiro, bastante gente veio, reformou, pôs até elevador, que a gente ficou sabendo e tá aí abandonado para... Podia estar para o pessoal aí, né? Mas infelizmente tá parado. É um dinheiro público gasto e a gente fica triste, né? Como a gente somos vizinhos desse prédio, a gente queria que ele tivesse mesmo em boas condições, né? Vem o vandalismo, vem a falta de cuidado, né, do pessoal da prefeitura, que infelizmente a gente deixa assim, a Deus dará. Enquanto isso, o MIS continua sem destino certo e parte da história de Ribeirão toda encaixotada. O fato de estar de improviso durante tanto tempo e chegar na época de chuva e chover em cima, isso é um prejuízo para toda a população, inclusive aquela que vai nascer. Esse é o pior tipo de prejuízo, porque esse material para o futuro é o que eles vão saber da época de hoje, do passado. E é o pior recado que a gente pode dar para eles no futuro. A secretária de Cultura reconhece que houve prejuízo ao acervo com a chuva e que o museu precisa mesmo de uma sede própria. Houve algum prejuízo para o acervo, teve coisas que molharam, teve material que molhou e que nós precisamos ver se é possível recuperar. E o acervo agora ele está alocado num lugar seguro, seco, mas teve todo esse transtorno de ter que mudar rapidamente ele de lugar e a gente pretende que ainda esse ano o MIS esteja melhor alocado, aberto ao público e num espaço que o acervo esteja seguro. E aí agora então os amigos do arquivo eles estão estudando uma proposta de levar ambos os acervos, né, tanto do MIS quanto do arquivo público, para o espaço do Lar Santana, né? Eles acreditam que lá seria um espaço adequado. Eu espero que isso seja resolvido quanto antes e que exista um planejamento de médio e longo prazo para que isso não venha acontecer daqui 5, 10 anos de novo. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que fez um minucioso estudo dos prédios públicos de toda a administração e a prioridade é colocar o MIS num local seguro, central e acessível. Disse ainda que o mesmo ocorre com o arquivo público e histórico, que precisa estar melhor acondicionado, reforçando que a solução para esses equipamentos está em fase final. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. O que todos realmente esperam é que o futuro do MIS realmente seja definido. Eu converso agora com o advogado Luiz Felipe Ramos Cirino. Doutor, a Prefeitura pode ser responsabilizada caso o acervo do MIS seja prejudicado com material molhado? Boa tarde. Boa tarde, Gislene. Boa tarde, Pulse. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Sem dúvida, a nossa Constituição prevê a responsabilidade da administração pública não só por atos, como também por omissões. Então, se ficar demonstrado que efetivamente a Prefeitura ela não, tomou conta de todo esse acervo que vai compor o MIS, é possível a responsabilização dela, sem dúvida nenhuma. A Constituição prevê esse tipo de penalidade ao administrador público que não observa os deveres funcionais. O caso foi encaminhado ao Ministério Público. O que pode acontecer? Pois bem, o Ministério Público ele é um órgão que tem legitimidade, por exemplo, para a propositura de uma ação civil pública, que, dentre outros tantos fundamentos, pode ter justamente a proteção ao patrimônio público. O que é possível que aconteça é que seja instaurado um inquérito civil, que é um procedimento preparatório também previsto na lei da ação civil pública, e como conclusão a esse inquérito civil, se o Ministério Público entender que há irregularidades aí na conservação desse patrimônio, pode ser ajuizada, pode ser aí, ser tomada a medida do ajuizamento da ação civil pública pelo Ministério Público.
Doutor, e a população que está sem acesso à pesquisa, estudo, porque o acervo está todo encaixotado, onde deve recorrer? Pois bem, o recado para a população de Ribeirão Preto. Essa é a hora de recorrer ao Ministério Público, enfim, que é um órgão que está à disposição da população, enfim, para acelerar eventualmente esse inquérito civil ou até o ajuizamento da ação civil pública, mas também há a possibilidade, por exemplo, de ser instaurada uma comissão parlamentar de inquérito junto à Câmara Municipal. Então, cidadão e cidadã de Ribeirão Preto, você pode procurar aí o vereador que foi eleito ou a vereadora que foi eleita para eventualmente buscar a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI, junto à Câmara Municipal do nosso município. Fica aí um recado, né, doutor? E tudo isso é um prejuízo para a cultura de Ribeirão? Sem dúvida nenhuma. O Museu de Imagem e Som já é um sonho antigo. A gente sabe que foi gasto muito dinheiro aí na restauração do imóvel lá na Avenida Francisco Junqueira. E, infelizmente, a população está sem acesso a esse acervo, que é um acervo rico. A gente pode falar com certa certeza que há um prejuízo grande aí à cultura de Ribeirão Preto e, sobretudo, à nossa população. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, Pucci. Obrigado, até já.